Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar a nossa continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos, Salmos 68, 67. É o nosso 76º encontro. É Salmo 68 na versão hebraica, 67 na versão grego-latina. Só que nesse salmo nós vamos dividi-lo em duas partes. Vamos fazer a primeira parte hoje, do versículo 1 ao versículo 19. E depois nós vamos dar continuidade à segunda parte, que vai do versículo, então, 19 até o versículo 36. Então nós vamos, neste momento, fazermos a leitura do nosso texto, do Salmo, que nós vamos refletir. Salmo 68, 67, primeira parte, do versículo 1 ao versículo 19. Vamos lá. Deus se levanta, seus inimigos debandam. Seus adversários fogem de sua frente. Tu os dissipas como a fumaça se dissipa, como a cera se derrete diante do fogo. Assim pereces os injustos diante de Deus. Os justos, ao contrário, se alegram, exultam na presença de Deus e dançam de alegria. Cantem a Deus, toquem o seu nome. Atapetem o caminho daquele que avança pelo deserto. O nome dele é Javé. Alegrem-se na presença dele. Pai dos órfãos, protetor das viúvas. Assim é Deus em sua morada santa. Deus dá aos marginalizados uma casa. Liberta os cativos e os enriquece. Somente os rebeldes permanecem na terra seca. Ó Deus, quando saías à frente do teu povo e avançavas pelo deserto, a terra tremeu, o céu se dissolveu. Diante de Deus, o Deus do Sinai. Diante de Deus, o Deus de Israel. Derramaste sobre tua herança, ó Deus, uma chuva copiosa, aliviando a terra esgotada. E o teu rebanho habitou na terra, que tua bondade, ó Deus, preparou para o pobre. O Senhor deu uma ordem, o anúncio de um exército numeroso. Reis e exércitos fogem correndo, e as mulheres repartem os despojos. Enquanto vocês repousam nos apriscos, as pombas batiam suas asas prateadas, destilando ouro de suas plumas. Enquanto o Todo-Poderoso dispersava os reis, a neve caía sobre o monte sombrio. As montanhas de Bazã são altíssimas, as montanhas de Bazã são escarpadas. Ó montanhas escarpadas, por que vocês invejam a montanha que Deus escolheu para habitar, a morada perpétua de Javé? Milhares e milhares são os carros de Deus. O Senhor marcha do Sinai para o santuário. Subistes ao topo, levando cativos, e a ti deram homens como tributo, até mesmo os que resistiam, para que Javé, Deus, tivesse a sua casa. Essa é a primeira parte do nosso Salmo 68, 67. Vamos fazer o nosso comentário. Este salmo é uma oração de graças comunitária. Este salmo vinha contado quando o povo vinha em romaria,
e se dirigia ao templo de Jerusalém. E faz recordação das etapas históricas do povo. Deus não abandona os fracos e volta seu rosto em direção a eles. Javé que abateu os inimigos do seu povo até a chegada à terra prometida. Deus habita a montanha sagrada e será propício aos pobres. Todos são chamados nesta romaria a renovar a aliança com Deus. Este hino é datado da época do pós-exílio da Babilônia. Versículo 2. Deus se levanta, seus inimigos se dispersam. Aqueles que o detestam fogem de sua frente. Trata-se aqui de uma súplica. Que Deus Elohim se levante e que os inimigos se dispersem em todas as direções. Os que detestam Deus Elohim, isto é, os inimigos de Deus, eles, os inimigos, se dispersam porque, como um exército, Deus se levanta contra os inimigos. Então, que eles fujam em pânico. Versículo 3. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas, como cera que se desfaz diante do fogo. Assim perecem os ímpios diante de Deus. Deus dissipa, dispersa os maus como fumaça. Que eles se dispersem e desapareçam. Que os dispersem como vento e sejam destruídos, desapareçam pelo vento. Como cera que se desfaz pelo fogo. A cera não consegue ficar sólida diante do fogo. Assim os maus não se sustentam diante de Deus. Assim perecem os ímpios diante de Deus. Diante da presença de Deus, nenhum mal permanece. São destruídos conforme fumaça e fogo. Versículo 4. E os justos se alegram, fazem festa diante de Deus e dançam de alegria. Mas os justos se alegram, fazem festa diante de Deus Elohim. Enquanto os ímpios perecem diante de Deus, os justos passam a se alegrar diante de Deus. Deus traz destruição aos ímpios e alegria aos justos. Dançam de alegria, eles exultam de alegria. Versículo 5. Cantem a Deus, toquem música ao seu nome, aplanem um caminho para os carros no deserto. O nome dele é Javé. Exultem diante dele. O sentido aqui é futuro. Indica uma súplica, que os justos se alegrem, que se rejubilem diante de Deus Elohim. O salmista, neste versículo, convida a sua assembleia, no imperativo exortativo, para que cantem a Deus e se alegrem com ele. Façam música ao seu nome, como sinal de alegria, e eleve a Deus Elohim a voz em oração. Deus vem cavalgando nas nuvens. Esta expressão única nos Salmos refere a Deuteronômio 33, versículo 26. Ele cavalga o céu em seu auxílio, e as nuvens com sua majestade. E veio traduzido como aplane um caminho para os carros de Javé. A imagem sugere a Arca da Aliança, com os querubins acima dela, simbolizando as carruagens celestes. O seu nome é Javé, no hebraico Iá. As primeiras letras do tetragrama, Javé. Eleve a voz em canção quando se recita o nome de Javé.
Exultem diante dele com danças e canções. Versículo 6. Pai dos órfãos, juiz das viúvas, assim é Deus em sua santa habitação. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, que habitam, tua santa habitação. Deus vem equiparado ao rei humano, que senta em seu palácio e supervisiona de lá todo o reino, exercendo a justiça, como o próprio Deus que habita em sua santa habitação. Sua providência abarca o mundo todo para exercer sua justiça. Vem chamado de Pai dos órfãos, pois ele protege, em lugar de seus pais naturais, os órfãos. É chamado juiz das viúvas, pois julga em favor delas, e que o injusto juiz ignora. Julga diante dos opressores, pois Deus ama a justiça. Versículo 7. Deus faz os solitários habitar em casa. Faz sair das cadeias os encarcerados. Porém, os revoltosos moram em terra seca. O Salmo refere a ação de Deus no mundo, no exercício da justiça. Deus faz os solitários habitar em casa. Os que não têm família, que vivem a vida na miséria, Deus os faz sentar em casa. Ele os reúne com seus familiares, encontrando uma nova família para eles. Porque na situação que eles estavam, não tinha ninguém quem os defendesse. Faz sair das cadeias os encarcerados. Para trazer-os alegria e júbilo, liberta os acorrentados. Os revoltosos, porém, moram em terra seca. Deus liberta os prisioneiros e os solitários, porque é justo. Mas Deus não liberta o perverso, o ímpio, revoltosos, e os conduz à secura, à região sem água, pois os revoltosos moram em terra seca. Versículo 8. Ó Deus, quando saías à frente do teu povo, avançando pelo deserto. Aqui inicia uma demonstração da providência divina. O salmista dirige a Deus Elohim na segunda pessoa, tu, e responde como Deus se revelou no êxodo do Egito e sua revelação no Monte Sinai, quando Deus marchava à frente de seu povo. Versículo 9. A terra tremeu, e até os céus se derreteram diante do Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. A terra treme, reverenciando a glória de Deus. Lembra a presença divina no Monte Sinai, ao dar aliança a seu povo. Os céus se derretem em água, refere às águas do terceiro céu, diante da presença de Deus Elohim. A terra e céus tremem, porque eles contemplam a face de Deus. Deus do Sinai. Deus é Deus de Israel, referindo ao livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 18. Versículo 10. Derramaste chuva generosa, ó Deus, e tua herança, que estava fatigada, tu afirmaste. Generosa chuva se refere às bênçãos dadas por Deus. E diante dessas bênçãos dadas por Elohim, Deus, Israel, herança de Deus, a terra de Israel, que pertence a Deus,
né? Como lagos d'água, estabelece a terra com as chuvas. Depois de descrever a revelação de Deus no Êxodo e no Monte Sinai, o salmista suplica que Deus traga as chuvas, reveladora do seu poder divino. Essas chuvas que dá a Israel, demonstrando seu poder no Êxodo e dando ao seu povo a Torá, fonte fecunda d'água. Versículo 11. E o teu rebanho habitou a terra, que tua bondade, ó Deus, preparou para o pobre. Tua comunidade habitou a terra, o povo de Israel, comunidade e rebanho de Deus. Que tua bondade preparou para o pobre, ó Deus. Porque Deus é bom. Deus prepara a sua herança para Israel, que nada tem de seu. Israel não tem nada de seu. Israel é pobre. Os pobres de Javé. Tudo o que tem foi dado por Deus. Versículo 12. O Senhor deu uma palavra de ordem, anúncio de exército numeroso. A vontade de Deus se realiza porque é eficaz. A palavra de Deus é um decreto. Enquanto o exército celeste e com ele a comunidade vão alegres ao advento de Deus, dando-lhes boas-vindas, os reis dos exércitos da terra fogem. A presença do exército de Deus apresenta o começo e o fim do inimigo e a distribuição dos espólios de guerras aos vitoriosos. Versículo 13. O chefe dos exércitos fogem, e a dona da casa reparte os despojos. Deus vence os inimigos, os reis com seus exércitos fogem. O exército israelita podem dividir os despojos. A dona da casa refere às mulheres que permanecem na casa durante a batalha. Ela pode dividir os espólios. Ela não toma parte nas batalhas, mas ela segue os lutadores e tomam parte dos espólios. Que é tudo aquilo que eles podem tirar, né, da guerra, né, daqueles que foram vencidos. Né, toda aquela parte material, né, que foi deixada. Versículo 14. Enquanto repousam entre os apriscos, as asas da pomba se cobrem de prata, e sua plumagem como ouro esverdeado. Quando retornam da guerra, se repousarão em paz entre as ovelhas nos apriscos. A recompensa de guerra com prata e o saque retornam como a pomba trazendo a prata em grande quantidade. As asas da pomba trazem ouro e prata. Eles abrem as asas e trazem nas pontas das asas um ouro esverdeado, que é uma expressão poética para o ouro. Asas de pomba simbolizam também o estandarte da vitória. Versículo 15. Enquanto Shaddai despeça os reis, vai caindo a neve no monte sombrio. Shaddai, Deus, vence a batalha e despeça os reis. Podemos assim entender: Shaddai, Deus, faz cair a morte aos reis. A neve no monte sombrio. E faz referência às poderosas pedras que Deus faz cair sobre os reis de Canaã. Nós temos aqui Josué, capítulo 10, versículo 11. Versículo 16. As montanhas de Deus
é a montanha de Bazã. Montanha escarpada é a montanha de Bazã. Montanhas de Bazã, montanhas onde Deus manifesta seu poder, guerreando contra Og. Alguns comentadores interpretam Monte Bazã como parte da terra de Israel, propriedades de Deus, referindo que este Monte Bazã faz parte de toda a terra de Israel. Nós encontramos lá no livro do Êxodo, no capítulo 15, versículo 17. Isto é, Bazã, as montanhas de Bazã pertencem a Israel. Versículo 17. Por que vocês invejam as montanhas escarpadas, a montanha por Deus escolhida para aí habitar? Sim, Javé nela habitará para sempre. A pergunta: por que vocês tremem, pois a presença divina se revelou na montanha que ele escolheu? E se refere aqui a todo Israel. A terra e montanha que o Senhor escolheu para morar. A nova morada perpétua de Deus. A montanha que ele escolheu é a montanha de Jerusalém, o monte de Jerusalém. Os carros de Deus são milhares, milhares de miríades. O Senhor vem do Sinai para o santuário. Deus, o Senhor, Adonai, que deu seu povo aliança no monte Sinai, se dirige ao seu santuário e outro monte. O salmista descreve as inumeráveis carruagens que servem a Deus. Deus vem comparado a um rei humano, cuja glória vem medida pelos números de servos e carruagens que o atendem. A divina presença no Monte Sinai transfere agora aos montes da terra de Israel, particularmente ao Monte Sião, onde está Jerusalém e o templo. Versículo 19. Subiste a colina para fazer prisioneiros e recebestes homem como presente, como presentes, mesmo sendo revoltosos, para que Javé tivesse onde se instalar. O salmista se dirige à segunda pessoa para designar o êxodo. O monte escolhido na terra é imagem da altura celeste. Prisioneiros se refere aos homens que são escravizados como despojos de guerra. Trazem cativos inimigos, pois as nações se submetem ao Senhor. Os revoltosos aqui se refere aos habitantes de Canaã, pois a terra deles se tornou terra de Israel, para que Javé Elohim tivesse onde instalar. Deus Javé fez os cananitas escravos, para que fizesse ali a habitação dele, nas terras dos cananitas. Essa é a primeira parte do nosso salmo, que é esse nosso salmo 68 a 67, do versículo 1 ao versículo 19. No próximo dia, nós vamos refletir essa segunda parte desse salmo, porque ele sendo tão grande, nós não teríamos tempo para poder falar num único encontro. Mas nós vamos sempre olhar esse salmo. Esse salmo é um salmo celebrativo, numa grande procissão, onde o povo de Israel vai lembrando tudo aquilo que Deus fez, vai entrando e caminhando em direção a Jerusalém, vai recordando as passagens de Deus, que preparou tudo para o seu povo. Esse povo não tem nada dele, tudo foi dado por Deus. Esse povo é um povo de pobres, mas esse Deus também é um Deus da justiça, que faz justiça com seu povo. É o Deus dos pobres, é o Deus das viúvas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção,
sua face resplandeça sobre nós.